Nuevamente por la comunicación. Ahora debe ser a Patricia. Aquí. Na Rádio Regional, Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança. Programa da Pastoral Familiar de Lins. Oferecimento Barache Calçados e Lojas Tanger. Bom dia, ouvintes da Rádio Regional, e muito bom dia a todos os amigos do Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. Colocar-se todos os dias em disponibilidade para dizer sim a Deus constitui a tarefa cristã da caridade. A pessoa se realiza a si mesma na medida em que ama. O retorno da humanidade para Deus começou com o sim de Maria, e esse retorno é um processo dinâmico que precisa do sim de cada um de nós para que o amor de Deus se faça presente entre os homens. E ouçamos agora a mensagem de hoje do diretor espiritual da Pastoral Familiar de Lins, Padre Clarencio Gusson. Caríssimos casais e ouvintes da Esperança, bom dia. Um documento tão precioso como a encíclica Veritatis Splendor, como todos os documentos do magistério da Igreja, se destinam a todos os povos e, portanto, a todas as línguas e culturas. Por isso, por maiores que sejam as preocupações pedagógicas com a linguística e com o estilo, sua leitura sempre envolve algumas dificuldades. O método que adotamos para a leitura desta encíclica, não o comentário passo a passo, mas o destaque das grandes teses nele propostas, visa facilitar a leitura, não substituí-la. Se eu conseguisse apenas facilitar a leitura, torná-la mais compreensível, mais reveladora e acessível, os irmãos ficariam me devendo o imenso tesouro espiritual e teológico, escondido no documento. Isto posto, terminemos a exploração do primeiro capítulo. À pergunta de um doutor da lei, e quem é o meu próximo? Jesus responde com a parábola do bom samaritano, a parábola-chave para a plena compreensão do mandamento do amor ao próximo. Ora, da parábola resulta, sustentada pelo testemunho de Jesus, a afirmação da indivisível unidade dos dois mandamentos, o do amor a Deus e o do amor ao próximo. Teria Jesus a intenção de afirmar a equivalência pura e simples dos dois mandamentos? São João, na sua primeira carta, se fez esta pergunta e nos deu a resposta vigorosa. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O princípio moral que Jesus nos dá é, pois, o seguinte: sem o amor ao próximo, concretizado na observância dos mandamentos, os da segunda tábua, não é possível o autêntico amor a Deus, que continua sendo o primeiro mandamento, fonte de toda a moral. Outro princípio moral de grande alcance proposto pela encíclica pode ser resumido assim: a observância dos mandamentos é a primeira etapa necessária no caminho para a liberdade. A primeira liberdade, escreve Santo Agostinho, consiste em estar isento de crimes, como sejam o homicídio, o adultério, a fornicação, o furto, a fraude, o sacrilégio e assim por diante. Quando alguém principia a não ter estes crimes, e nenhum cristão os deve ter, começa a levantar a cabeça para a liberdade. Parece simples, mas aqui está a correta concepção moral da natureza da liberdade.
Esta não é a permissão para fazermos o que bem entendermos, decidindo subjetiva e autonomamente sobre o bem e o mal. A liberdade é em nós virtude, isto é, dom, força, capacidade de nos realizarmos como seres humanos e filhos de Deus. Outra afirmação importantíssima deste primeiro capítulo é esta: faz parte da natureza da moral cristã o apelo à perfeição. É o próprio Jesus que toma a iniciativa, chamando para o seguir. Se queres ser perfeito, vem e segue-me. O apelo é feito, antes de mais nada, àqueles a quem ele confia uma missão particular, a começar pelos 11, pelos apóstolos. Vê-se claramente também que ser discípulo de Cristo é a condição de todo aquele que crê. Por isso, seguir Cristo, aderir à sua pessoa, é o fundamento essencial e original da moral cristã. A proposta moral de Jesus na conversa com o jovem rico assustou primeiro o próprio rapaz, que se retirou triste. Mas assustou também os apóstolos. Exclamaram eles: quem poderá então salvar-se? Nem aquele, nem estes entenderam no momento o verdadeiro sentido da lei. Mais que isso, pretenderam contar com as suas próprias forças. Por isso ouviram de Jesus uma resposta definitiva e meridianamente clara. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ao finalizar o primeiro capítulo, João Paulo II relembra a todos os cristãos, e especialmente aos teólogos, a missão e a autoridade do magistério da Igreja. Nenhuma dilaceração deve atentar contra a harmonia entre a fé e a vida. A unidade da Igreja é ferida não apenas pelos cristãos que recusam ou alteram as verdades da fé, mas também por aqueles que desconhecem as obrigações morais a que o Evangelho os chama. Como afirma o Concílio Vaticano II, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Assim, a Igreja, na sua vida e ensinamento, apresenta-se como coluna e sustentáculo da verdade, inclusive da verdade sobre o agir moral. Um bom domingo a todos os caríssimos irmãos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida
eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vem, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Peça, peça, vai. Espírito, e enche-me. Prezados ouvintes do Consulte a Esperança, o ser humano é feito para o aconchego. A família é uma estufa onde seres delicados ganham forma e força para se tornarem almas rijas e corajosas. Duas coisas são essenciais para o bom desenvolvimento de todo ser humano: colo e escola. Para um número incontável de crianças, falta o colo do pai e da mãe. Para outras, falta a escola. Se faltar ternura e informação, a criança corre o risco de se fechar para sempre. Cai nas ruas, onde aprende a se defender e não a viver. Não é preciso ser psicopedagogo ou psicólogo para saber e concluir que o colo da mãe é ainda uma das melhores escolas. O comportamento agressivo e irreverente de muitas crianças tem como diagnóstico a falta de cultura, ou seja, de educação, na mente e no coração. E isso se recebe na escola e em casa. Milhares de pais, até bem intencionados, cometem um erro fundamental. Param de dar carinho por gestos e palavras porque os filhos começam a agir e pensar diferente de antes. Não sabem administrar o conflito natural com seus filhos adolescentes. Uma das maiores razões da precocidade sexual do adolescente está na falta de carinho dos pais. Falta aqui, buscam lá. Os pais precisam aprender a ser amigos de seus filhos, capazes de ouvir e de se fazerem presentes em suas vidas. Existem genitores demais e pais de menos. Faltam pais e falta colo. Trabalhar demais, querer demais, faz com que os pais não tenham tempo para dedicar a seus filhos. Presentes e coisas materiais não substituem carinho, atenção e ternura. Ser pai e mãe de verdade custa. Custa mais do que trabalhar fora. Para muitos custa até mesmo a renúncia, principalmente da mãe, de trabalhar fora para poder dar mais colo para seus filhos. Ser pai e mãe de verdade é abrir o coração, é orientar, é educar, é amar, mas principalmente fazer com que os filhos sintam que são amados. Não há nada como as 1001 recomendações de uma mãe e o carinho e a presença de um pai.
A criação dos filhos não é somente um dever e um trabalho de amor, mas uma verdadeira vocação que deve ser respeitada e levada a sério pelos pais. Ser mãe e ser pai é muito mais do que gerar ou adotar uma criança. É construir uma base sólida, não só para uma família, mas para toda uma sociedade. Pai e mãe devem compartilhar no processo de educação dos filhos. O homem que não compartilha com a mulher a responsabilidade de criação, educação e formação dos filhos, perde uma excelente oportunidade de se humanizar e perde também a oportunidade de participar na construção de um mundo melhor. Quando ambos se preocupam em criar filhos sadios, formando e informando através do testemunho, do diálogo e da compreensão, temos como resultado seres humanos mais felizes e realizados, prontos para enfrentar a vida com uma força interior alicerçada na confiança e na fé que aprenderam na família, que deve ser, por princípio, uma verdadeira escola de amor, escola de ternura, escola de aconchego, onde o colo é o berço formador para a escola da vida. Quando todos os pais se conscientizarem desta realidade, que para muitos pode ser utopia, não teremos mais que nos preocupar com uma sociedade mais justa e mais humana, pois já a teremos e estaremos vivendo nela. As coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajeitava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola, nem dinheiro. Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepolia, e a mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar ao sol poente. Passou o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quando tantos não a têm. Agora falam do desquite, do divórcio. O amor virou consórcio, com
compromisso de ninguém. E há tantos filhos que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz. A virtude está no equilíbrio. É preciso ter autocontrole em todas as atitudes da vida. É preciso haver moderação em tudo e evitar exageros. Uma das primeiras obrigações do ser humano é dominar-se a si mesmo. A pessoa equilibrada demonstra serenidade e amadurecimento, porque sabe administrar seus sentimentos e suas emoções. É esta a mensagem de hoje de nosso bispo, Dom Irineu Danelon. Muita paz para você, meu prezado irmão. Muita paz para você, minha prezada irmã. Você conhece pessoas exageradas? Não é tão difícil. Existem pessoas exageradas no peso, existem aquelas que exageram nas palavras, outras no sono, na comida, na bebida, no dinheiro, no sexo. Afinal de contas, não é tão fácil para uma pessoa ser equilibrada. Comer para viver e não viver para comer. Ou seja, colocar o alimento em função da própria vida e não tornar o ventre o próprio Deus, como dizia o apóstolo Paulo. Os antigos latinos diziam que a virtus e medio, ou seja, a virtude está no meio. E é ali que a gente tem o equilíbrio. Isso não é ficar em cima do muro, é ter moderação. Moderação na comida, no sono, na bebida, ou seja, ter autocontrole. Não tirar a mão do volante nem um minuto. Não permitir que prazeres sejam feitos sem a nossa participação consciente. Alguém disse, Tácito, o antigo latino, que numa república corrompida fazem-se muitas leis. Até parece que está falando do Brasil. Nós temos leis para tudo. Mas se não existe moderação, ninguém pode garantir que o Brasil vá bem, porque tem muitas leis. É preciso colocar no coração das pessoas o amor para com a lei natural, que nos ensina a administrar bem o ontem, o amanhã e o hoje, e todos os bens que o tempo e a eternidade nos oferecem. Isso nos dá muita simplicidade e faz com que nós evitemos os exageros. Uma pessoa que não é exagerada, moderada, ela é simples. A verdade é o alicerce da autoridade. Não adianta a gente camuflar, não adianta a gente assim exagerar nas palavras, porque tudo aquilo que é demais é sobra. Que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Sem exageros. O princípio da sabedoria é conhecer-se a si mesmo. De nada adianta você exagerar no conhecimento de tantas coisas, se não sabe onde fica seu fígado, se não sabe como é que funciona o seu rim, se não sabe onde fica a hipófise, se não sabe como funciona o seu coração, e se não sabe se alimentar, respirar, dormir. Afinal de contas, se você não é moderado e se você não tem modos, né? Uma das primeiras obrigações consiste em dominar-se a si mesmo. Dominar-se a si mesmo. E dominar-se não significa castrar-se, não significa reduzir-se, significa ter um autocontrole inteligente de toda a nossa potencialidade, do amor, do dinheiro e também do sexo. Isso se chama virtude da castidade. Também do riso. Os antigos diziam assim, muito riso, pouco siso. Uma pessoa que só vive rindo, parece que não tem juízo, não tem momentos de seriedade na sua vida.
Também na língua, não fales com excesso para não te atrapalhar e nem tropeçar. Existem também aquelas pessoas que exageram, são racionalistas, só admitem a razão. E tem aquelas outras que só admitem a emoção, excluem a razão. São dois exageros opostos. Nós precisamos ter assim esse equilíbrio, pessoas equilibradas que demonstram o seu comportamento através de uma serenidade, estão sempre iguais a si mesmas e nunca assustam ninguém pelos seus comportamentos, porque de tanto exercerem autodomínio, controlam-se, e não é um controle que vai jogando para o seu interior coisas que depois vão explodir como na panela de pressão fechada, mas são condutividade, ou seja, a gente conduz para o determinado fim as energias que a gente possui e administra tudo isso com serenidade, com moderação. Enfraquece-se aquilo que se exagera. Enfraquece-se aquilo que se exagera. Não seja exagerado, nem no sono, nem na bebida, nem na reza, nem na oração. Diz que quando a reza é demais, o santo desconfia. Embora nós sabemos que é preciso orar o dia todo, mas essa oração que se identifica com o próprio estilo da vida. Não é? Alguns exageram no trabalho, outros exageram na oração. E é preciso que a gente trabalhe como se tudo dependesse da gente, mas espere em Deus como se tudo dependesse de Deus. Tenha autoconfiança, mas também saiba confiar nos outros. E sabendo que os outros são limitados, reconhece também os próprios limites e não exagera em nada, não dramatiza as próprias atividades, os próprios acontecimentos e procura viver assim, sem se assustar, sem dramatizar. Na simplicidade, o que é que o sim seja sim, se o não seja não. Tudo que excede a isso perturba a paz. E o que eu desejo é que a paz esteja com você, juntamente com a sua moderação. Está faltando coragem para mudar de vida, porque não é fácil fazer a renúncia do que parece bom, mas nos afasta de Deus. Sim, você está diante da estrada da vida e tem que escolher se alimenta o egoísmo, a vaidade, o que o mundo lhe oferecer, ou se você quer viver. Sempre amar e não fazer um mal a ninguém, lembrando de agradecer tudo aquilo que a gente tem, e os ensinamentos daquele que mais nos amou. De que adianta ter dinheiro? De que adianta ostentação? De que adianta ter de tudo nesta terra de ilusão? Tudo aqui é passageiro. O legado que deixamos ao passar neste mundão. Sempre amar e não fazer um mal a ninguém, lembrando de agradecer tudo aquilo que a gente tem, os ensinamentos daquele que mais nos amou. De que adianta ter dinheiro? De que adianta ostentação? De que adianta ter de tudo nesta terra de ilusão? Tudo aqui é passageiro. Ao passar neste mundão. De que adianta ter dinheiro? De que adianta ostentação? De que adianta
para ter de tudo nesta terra de ilusão. Tudo aqui é passageiro, o que importa é o coração, o legado que deixamos ao passar neste mundão. Diz um provérbio popular: o amor e a fé nas obras se vê. Examinemos a nossa vida, perguntando se vivemos de acordo com a fé que dizemos ter. Nossos pensamentos, palavras e ações refletem a fé que temos em Deus? Mostram a confiança que nele devemos depositar e o amor com que o devemos servir? Se nos deixarmos guiar sempre por uma fé viva e profunda, toda a nossa vida será certamente um espetáculo de confiança e dedicação a Deus. O justo vive de sua fé. Crendo, portanto, saberemos confiar mais em Deus, amando sua bondade e bendizendo a infinita sabedoria com que Ele tudo dirige para o nosso bem. Que Maria nos ajude a crescer na fé e no amor a Deus e que ela, na sua infinita bondade, nos conceda hoje um bom domingo, na paz de Cristo. Famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Na Rádio Regional, Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança. Programa da Pastoral Familiar de Lins. Oferecimento Marache Calçados e Lojas Tanger.